A nossa ideia sempre é trazer o melhor resultado para o paciente, para aquele que está lá na ponta e depende de um resultado de exame, talvez até para dar continuidade na sua vida. Olá pessoal, começa aqui o programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, numa parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que cada vez mais tem uma agenda intensa, uma atuação muito forte perante outras entidades, junto a outras entidades também, órgãos governamentais, claro, sempre em defesa do setor e também dos associados. Hoje aqui no nosso Diagnóstico por Dentro do Mercado, temos a honra de receber o Flávio Teixeira de Souza, gerente nacional de vendas, sênior e diagnóstico e life science da Biohad Brasil. Tudo bem, Flávio? Olha, é uma honra tê-lo aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da tua história e também da empresa. Seja bem-vindo. Obrigado, Elias. Eu agradeço a oportunidade, o convite que você me fez, a CBDL. Estou à disposição aí para a gente poder bater esse papo e discutir um pouco sobre esse mercado diagnóstico. Excelente. Vamos sim, Flávio, mas antes, vamos acompanhar a palavra do Carlos Eduardo Gouveia, que também ficou muito feliz com a tua participação. Então, palavra do presidente com Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos! Teremos hoje mais um capítulo do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Flávio Teixeira de Souza nos compartilhará um pouco não só da sua visão do mercado, da sua história pessoal e profissional, mas também um pouco da Biohad. Esses capítulos do Diagnóstico por Dentro do Mercado trazem uma grande oportunidade para que todos tenhamos uma verdadeira identidade com aquilo que acontece e aquilo que pode vir a acontecer no mercado que é essencial. Afinal de contas, o diagnóstico precoce e preciso é aquele que vai levar uma terapia cada vez mais eficaz e assertiva. A Biohad, com toda a sua linha muito ampla, tem um papel fundamental na história da CBDL. Eu espero que vocês curtam bastante, compartilhem com seus amigos e se juntem aqui ao Elias Awad, que bravamente tem trazido essas histórias do nosso mercado de uma maneira muito, muito interessante. Compartilhem, curtam e até a próxima. Obrigado, né, ao sempre intenso Carlos Eduardo Gouveia, brilhante nas suas atuações. Flávio, queria que você trouxesse um pouquinho, primeiro, né, do relacionamento, do convívio com Carlos Gouveia à frente da CBDL e, em especial, também da importância de estar associado a uma entidade tão forte como a CBDL. Bom, Elias, a CBDL é um órgão que a gente acompanha há muito tempo, eu na Biohad agora, em outras empresas que trabalhei anteriormente, e o Carlos sempre à frente dessa entidade aí, trazendo grandes progressões dentro do mercado de diagnóstico, aí, trabalhando pelas empresas e com as empresas para construir um futuro longo e inovador aí para a população brasileira, né? A gente sabe que é um desafio frente às leis, frente a essa economia que a gente tem que oscila tanto, e a CBDL por várias vezes tem nos ajudado com liminares, com situações aí junto à Anvisa, para que a gente pudesse progredir e trazer a melhor solução possível ao usuário final, que é o que todas as empresas prezam aí no final das contas, né? O Carlos sempre à frente desse trabalho, fazendo esse papel aí de interligar todas as empresas que estão associadas à CBDL a um bem comum para o mercado de diagnóstico aí do Brasil. Então, a gente tem tido essa relação aí há tanto tempo com a CBDL e o Carlos à frente disso, né? E para nós sempre foi muito forte essa conciliação aí junto com vocês para poder ajudar naquilo que a Biohad consegue e está à disposição, né? Perfeito. Tem que ser no sentido de time mesmo, né? De um trabalho conjunto, Exatamente. sem dúvida alguma. Flávio, a gente vai querer conhecer um pouco da tua história, mas aproveitando já a tua resposta e a tua vivência dentro desse segmento, né? É o momento mais importante do setor em relação comparado aos últimos anos? Olha, Elias, eu não digo que é o mais importante, mas é um dos momentos talvez mais desafiadores, porque a gente vem num momento pós-pandêmico, né? E que todas as empresas de segmentos distintos vêm sofrendo ainda com consequências disso, né?
com falta de itens, com economia de países que nunca passaram por oscilações que estão passando agora, e nós aqui no Brasil, que a grande maioria das empresas, falando de diagnóstico agora do nosso segmento, a grande maioria são empresas de outras nacionalidades, né? Estão sofrendo muito com esse impacto de câmbio, essa falta de itens, e o Brasil, com a sua economia que sempre oscila, né? Não diferente de outros países, tentando se recuperar ainda do que foi esse efeito pandemia. Então, a gente vê os fornecedores tendo que repasses de valores, né, para os seus produtos, ao mesmo tempo o mercado não conseguindo assimilar, o cliente na ponta também tendo que repassar para o seu paciente e o paciente não conseguindo assimilar também. Então é uma série de situações aí que vieram em cadeia e agora o mercado está tentando se reajustar. Então eu vejo que é um momento de restabelecimento aí das atividades e desse mercado. Perfeito, né? Realmente é essa hora de aprender, né? De ensinar, enfim, de compartilhar e principalmente estar juntos, né? Porque são pontos novos que, sem dúvida alguma, transformam, né? De alguma forma, esse Exato. setor. Flávio, para a gente conhecer um pouquinho mais então a tua história, a gente sempre começa com a biografia do nosso convidado. Então, eu queria que você contasse, né, para todos nós aqui, uma parte, pelo menos, né, dessa história que você tem vivido até então. Legal. Eu sou biomédico de formação e assim que me formei, logo fui trabalhar em bancada, como a maioria dos biomédicos, pelo menos da minha época. E aquela rotina do dia a dia do laboratório, aquilo não me agradava. E eu sempre via assessores científicos vindo me dar treinamento em equipamentos, técnicos vindo consertar equipamentos do laboratório em que eu trabalhava. Foi quando eu descobri esse mundo de assessoria científica, de trabalhar em empresas que providenciavam esse tipo de serviço a clientes finais, como eu era naquela ocasião. E eu me interessei e fui buscar mais informações sobre esse ramo de atividade que a biomedicina poderia cobrir. E aí fui buscar esse ramo para mim e acabei entrando numa empresa nacional para ser assessor científico. Eu sou do interior de São Paulo e fui trabalhar no sul do país. Me mudei para lá para fazer assessoria para a cadeia de distribuidores que atuava naquele mercado ali, naquela região, para essa empresa, uma empresa nacional. E aí comecei a minha carreira. Comecei a dar treinamento naqueles clientes que utilizavam os produtos da empresa ao qual eu trabalhava. Treinando produto, dando treinamento em instrumentos e tal. Até que em algum momento eu me vi numa, numa linha tênue aí entre assessoria científica e comercial, porque eu obtinha o conhecimento técnico do produto, porém eu não fazia a venda efetivamente, eu acabava auxiliando a equipe de vendas. E em um determinado momento me foi, dentro da companhia, entenderam que eu tinha um perfil comercial, me foi oferecido essa condição de assumir uma região para também fazer vendas. E eu aceitei o desafio, comecei e sempre fui uma pessoa de fácil relacionamento, bastante comunicativo e tal, e comecei a ter sucesso dentro desse cenário. Em algum momento eu trabalhei no Cone Sul aqui, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina, também prospectando distribuidores para a empresa, por eu ter essa questão comercial desenvolvida e ser bastante comunicativo e tal, até chegar a uma posição de gerente regional de vendas. A partir de então, eu fui convidado a ser gerente de distribuidores da empresa que eu estou hoje, Biorad, por ter essa vivência de trabalhar muito tempo com um canal de distribuição na empresa anterior. Assumi o desafio e passei a trabalhar em nível Brasil como gerente nacional de canal de distribuição. E as coisas foram acontecendo ao longo da carreira, isso foi em 2012, mais ou menos, quando eu entrei na Biorad, onde eu estou até hoje, e aí fui alcançando e assumindo desafios como gerente nacional de vendas, assumindo a equipe de vendas também, não só o canal de distribuição, sempre trabalhando no setor de diagnóstico. Em 2018 me foi oferecido todo o departamento comercial para que eu pudesse também fazer a gestão do segmento de Life Science. Era algo novo para mim, que eu nunca tinha atuado, então
tive algumas atividades como voltar a campo para entender o modelo de negócio, visitar clientes, entender como é que era essa relação cliente e vendedor dentro do mercado diagnóstico, visitando algumas indústrias. E aí hoje estou nessa posição, cuidando aí dos canais de venda da empresa, tanto direto quanto indireto, e nos dois segmentos, diagnóstico e life science, que são os segmentos aí que a Biohard atua globalmente, e aqui no Brasil não é diferente. Perfeito, parabéns, excelente. E dentro dessa sua experiência, né, eu vi no teu histórico, 23 anos de área comercial, qual a maior transformação que você pode nos trazer assim, que você tem observado em relação justamente à área comercial, né? Porque pelo menos em alguns setores ela era muito presencial, né? Enfim, e hoje está um pouco mais, né, virtual, né? Tem compradores que não conhecem os vendedores e vice-versa, né? Então eu queria que você Uhum. trouxesse um pouquinho disso e também essa experiência vivida pelo Cone Sul, o que é que você tirou de mais rico? Legal. Falando um pouquinho do nosso mercado aqui, né, o mercado nacional, esse período de pandemia nos trouxe muito aprendizado, né? O Brasil não era um país com essa cultura de trabalhar de home office, tanto das empresas como dos clientes, né? E isso acabou sendo algo que foi desenvolvido, de forma forçada ou não, mas que trouxe algumas novidades e abriu a cabeça alguns gestores aí das empresas. Por quê? De certa forma, isso traz uma economia para as empresas, no sentido de viagens, né? No sentido de você poder concentrar os seus esforços, traz uma qualidade de vida um pouco mais substancial aí para o colaborador, para o empregado da empresa, que é algo que passou também a ser olhado com mais carinho, essa questão de saúde mental e toda essa situação aí que fez a gente entender e olhar com olhar mais detalhado para isso durante a pandemia, e aí o mercado se adequou. Hoje a gente tem essa relação com o cliente virtual muito mais desenvolvida do que antes, né, do período antes pandemia. Óbvio que alguns negócios eu entendo e trabalho dessa maneira hoje, que o presencial se faz necessário por ter essa troca de informação com o cliente e ver ali em loco as necessidades, o que ele está sofrendo ali no seu negócio, para eu levar uma solução para ele que possa vir de encontro ao que ele está precisando. Então, e mesmo internamente aqui na empresa, algumas reuniões nós não abrimos mão de ser presencial. Porque essa discussão presencial, aí cada um trazendo o seu ponto e tal, e essa troca de informações, ela sendo presencial, traz enriquecimento Perfeito. e, obviamente, também essa questão social, né, de convívio, de você poder almoçar com alguém e ter essa discussão mais informal, faz sentido e como eu falei, né, essa questão da saúde mental, isso Tá. faz parte, né? Então, eu acho que a grande mudança foi a gente conhecer esse novo formato de trabalho e construir esse equilíbrio do híbrido, né? Presencial e atividades em campo. E essa minha experiência no Cone Sul foi extremamente produtiva e, pessoalmente falando, foi muito enriquecedora. Naquele momento eu não tinha conhecimento da língua, do espanhol, então isso acabou me forçando a buscar esse conhecimento, a estudar e, obviamente, conhecer novos formatos de negócio, novas culturas. Trabalhei em Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina durante 2 anos. Então, cada um com seu estilo, cada um com a sua maneira de negociar, cada um com seu território, que são bem diferentes, e com linhas de produto. A empresa tinha várias linhas de produto e nem todas cabiam em todos os países, então precisei entender esses mercados e até mesmo outros conhecimentos, como regulatórios, por exemplo, preciso registrar o produto nesse país ou não, o que a lei daquele país diz quando ele vai importar um produto de outra localização, de outro país, o que precisa ser feito e tal, enfim. Então foi um aprendizado enorme para mim,
e não só para mim, mas para a empresa que naquele momento começava um projeto de internacionalização da empresa. Então, também não estávamos preparados e um dos objetivos era entender o que precisávamos fazer de investir em recursos humanos, recursos internos, infraestrutura, para poder levar a marca para estes outros mercados. Então, foi um período bastante enriquecedor para mim. Bacana, e você já deixa um pedaço do teu legado aqui, porque aprendemos agora, né, que quando a gente dá um sim, né, não é apenas sentar na cadeira e comandar, né? Você mesmo foi Exato. aprender um novo idioma, né, foi estudar leis locais, enfim, preparar colaboradores locais, cada qual com seu ritmo, seu estilo, enfim, né, suas agilidades, seus conhecimentos. Então, realmente, quando a gente, né, parte para um desafio, tem várias etapas para serem, né, enfrentadas e vencidas, certamente. Então, Exatamente. obrigado aí É, por já deixar esse alerta para quem está nos acompanhando. Agora, seria bacana. importante também, Flávio, se você pudesse nos apresentar um pouco da BioRádio, para a gente conhecer, né? Claro, tem muita gente do setor que conhece, mas alguns leigos Uhum. também acompanham o nosso programa. Legal. Bom, a BioRad é uma multinacional americana, sediada ali na cidade de Hércules, perto de São Francisco, nos Estados Unidos, ali na Califórnia. E a empresa começou com os seus proprietários, que estão ali até hoje à frente da empresa, em produtos de life science, produtos para pesquisa, para fornecer soluções para aqueles pesquisadores que estavam trabalhando em alguma novidade, em algum desenvolvimento de algum produto. A empresa passou a fornecer estes insumos, vamos colocar assim, para auxiliar estas pesquisas. E foi da onde tudo começou. A empresa foi se desenvolvendo e caminhando até chegar onde está hoje, né, presente em todos os países do globo, com seu maior faturamento, obviamente, na região Américas, que consiste em Estados Unidos, Canadá, Brasil e toda a América Latina, México e todos os países da América Latina, com as suas soluções tanto para o mercado de life science, e aí quando eu digo life science, são biotechs, biofarmas, setor de indústrias, cosmético, alimentos e além de institutos aí de pesquisa, Butantan, IBMP, enfim. E no setor de diagnóstico, a gente com 5 linhas de produtos aí que são inovadoras. Ou seja, a Biorad ela sempre procurou trabalhar com linhas de produtos que trouxessem um diferencial. Ela dificilmente é uma empresa que trabalha com produtos que nós dizemos commodity, né? Que tem uma competição, que são produtos iguais, que tem uma competição bastante forte, né? Então, dentro de diagnóstico, aí nós temos a liderança de mercado no teste de hemoglobina glicada, que dá o diagnóstico de diabetes. Nós somos referências mundial no controle de qualidade de terceira opinião. Nós temos uma liderança de mercado aqui no Brasil no setor de imunematologia, tipagem sanguínea. Atuamos no setor de microbiologia também, então temos aí em diagnóstico algumas metodologias que são comercializadas, que somos referências não só aqui, mas globalmente falando. Perfeito. E chama atenção também assim a preocupação, né, da empresa em compartilhar conhecimento. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que são esses programas de educação continuada. A Biorad tem um programa que ela chama Universidade Biorad. Ela acredita muito na educação continuada, como você falou, ou seja, a gente trazer o conhecimento ao cliente para que não fique só aquela coisa do vendedor oferecendo um produto para ele comprar porque o meu é melhor do que o outro. Não, mas o nosso ideal é mostrar para o cliente o porquê de utilizar aquele produto dentro do laboratório, que benefício vai trazer para ele, o que ele vai tirar de economia para dentro do negócio dele utilizando o produto, para que ele não veja um preço puro e simplesmente do produto. Então a gente traz o conhecimento da técnica como um todo, da metodologia como um todo, para que isso possa ser aplicado dentro do laboratório. Então a gente tem a Universidade Biorad que a gente fala sobre temas específicos, né?
A gente tem um programa que nós chamamos de Lab Insight, aonde a gente vai para dentro do laboratório, entende o fluxo do cliente, e dentro desse fluxo a gente faz um trabalho onde a gente descreve um novo fluxo para que aquilo traga mais velocidade e agilidade no fluxo da rotina do cliente. Então, desde o recebimento da amostra até a liberação do laudo. A gente entende como é que é o modelo de trabalho dele e através de uma ferramenta que nós temos, a gente mostra que talvez seria mais efetivo ele desenvolver um novo fluxo e mostrando para ele quais seriam esses benefícios. Então, a gente constrói esse conhecimento junto com ele e no final a gente mostra como aplicar a solução da BioRad nos produtos para que esse fluxo possa ser atingido e trazer o resultado que a gente está mostrando para ele que é possível conquistar, né? Excelente, parabéns. Realmente uma preocupação, né, muito pertinente, né, e uma devolução ao mercado, né, em função de tudo, né, uma preocupação também, sem dúvida alguma. Agora, Flávio, assim, chama atenção também a tua experiência na liderança de equipes e na seleção e capacitação de gestores, né? Um problema mundial de contratação, né, de seleção e Uhum. principalmente de líderes, de gestores. Então, dentro dessa tua vivência, o que o mercado busca hoje nos dias atuais em relação aos gestores, né? E principalmente como capacitá-los? Olha, Elias, durante toda essa minha vivência em liderança, desde que eu passei a ter pessoas que reportavam para mim, eu costumo dizer que a gestão de pessoas talvez seja o maior desafio que um líder tem. E você nunca aprende, você nunca sabe tudo, porque pessoas são diferentes umas das outras e têm comportamentos distintos de acordo com o momento em que ela vive. Então, esse é um grande desafio e você precisa, como líder, quando você tem pessoas embaixo, entender o momento que aquela pessoa vive, para tentar colocá-la, encaixá-la nas necessidades que a empresa precisa naquele momento e que a contratou, entendendo que ela tem habilidades para entregar aqueles desafios. Então, é uma tarefa diária. Eu confesso que no primeiro momento eu tive algumas dificuldades, cheguei até na minha caminhada aí como gestor de perder pessoas porque não se adequaram ao meu estilo de liderança e depois eu fui entendendo e aprendendo que algumas coisas eu precisava performar melhor, precisava me evoluir para entender essa situação e eu sempre trouxe para mim, na minha liderança, o diálogo. Eu acredito muito nessa troca de informação, né? Para que a gente possa conhecer o outro e entender o momento em que cada um se encontra para que a gente possa fazer as coisas fluírem. Eu acredito muito que se nós não estamos bem na nossa vida pessoal, o profissional não caminha legal. E vice-versa. Eu posso estar, se eu não estiver bem profissionalmente, eu posso levar isso para a minha vida pessoal e estragar aquilo que está caminhando bem. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e eu, como gestor, de alguma maneira, eu preciso entender, dar abertura para o meu colaborador para que ele compartilhe comigo os problemas que ele tem vivido, lógico que algo mais superficial, para que eu consiga balancear as coisas e fazer com que ele performe bem na companhia. Então, e esse modelo aí de híbrido trouxe muito essa proximidade, né? Muita reunião, muito bate-papo, muito tá discutindo aí com as pessoas que estavam mais em campo, e viajando e visitando o cliente. Então, trouxe um desenvolvimento muito grande para líderes, né? Como um todo. Eu já até cheguei a publicar no meu LinkedIn sobre essa questão dessa liderança corporativa, como fazer, o que é saudável ou não, dentro do meu entendimento, é lógico, e essa é a minha caminhada e creio que eu tenho tido sucesso nesse tempo todo aí.
Certamente, e todo esse realinhamento, essa humanização, né, no trato, no relacionamento, isso não quer dizer falta de cobrança, né, Flávio? Com certeza. Né? Existem maneiras e maneiras da gente cobrar, da gente obter resultados. Eu não acredito naquele modelo workaholic de pressionar e tem que ser, não. Eu acho que houve um momento disso, mas atualmente eu acho que as empresas têm dado muito crédito e muito valor a essa questão emocional, essa questão da saúde mental e ter esse equilíbrio de vida pessoal e mundo corporativo. Eu acredito que faz total sentido para que a pessoa possa performar, o seu colaborador possa performar e entregar o melhor possível daquilo que foi combinado, né? Então, existem maneiras e maneiras de cobrar e cada qual com a sua necessidade, respeitando, obviamente, cada comportamento de que cada pessoa é uma só, né? Perfeito. Você já trouxe um pouco disso, mas esse melhor performar, né, também vem dentro de uma capacitação sua, que é de reconfigurar cargos e funções, né? Porque muitas vezes eu mesmo, né, dentro dos projetos biográficos que eu faço, eu entrevistei muita gente que estava no mesmo setor há 10, 15, 20 anos, né? Eu falei, poxa, mas por que você não quis? Não, eu já fui convidado para mudar de setor, para ganhar promoção, mas eu estou quietinho aqui, estou feliz. Então, queria que você Aham. trouxesse um pouco também da tua experiência sobre isso. É bacana você falar sobre isso, Elias, porque hoje na Biorádio a gente, quando tem uma oportunidade aberta, quando a gente vai precisar contratar um profissional, seja uma recolocação ou seja uma posição nova, alguma coisa nesse sentido, a gente sempre olha primeiro para dentro de casa, para dar oportunidade para os que ali estão e que estão performando e estão buscando novos desafios e tal. Então a gente tem esse cuidado. é, e agora, eu também não posso entender que isso seja o único caminho, né? Porque eu Tá. posso talvez perder o melhor vendedor que eu tenho e trazer para o pior gerente que eu possa ter na minha equipe, né? Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, nós temos que avaliar bem esse perfil e hoje eu tenho pessoas na minha equipe que já comentaram comigo, olha, eu cheguei até aqui e eu estou satisfeito. Me dá mais cliente, me dá mais um território, mas eu gosto dessa vida do campo, eu não tenho esse perfil de estar no escritório, de ter aquela burocracia de escritório e tal. E tá tudo certo. Não quer dizer que eu não vou olhar com olhar ruim para aquela pessoa, que ela não quer crescer, que ela não tem ambição, nada disso. Eu posso fazer ela crescer dentro da atividade que ela exerce mesmo, né? Dando um cliente um pouco mais desafiador para ele, colocando ele numa linha de produto, num segmento que ele não atuava, então ele vai buscar aprender, vai buscar entender como é que é aquele segmento para poder performar tão bem quanto aquele que ele está acostumado, enfim. Então tem uma série de situações que a gente precisa analisar e é aquilo que eu acabei de mencionar, Elias. É conhecer com quem você trabalha, entender as necessidades dele e aquilo que ele quer para a vida dele. Eu costumo dizer para a minha equipe o seguinte: não existe o certo ou errado, é o que você quer para a sua vida. Se você entende que você está satisfeito, e isso está de acordo com as necessidades que a companhia espera de você, está tudo certo. Agora, se você quer mais, então demonstre, nos traga resultado e assim que tiver uma situação que o seu perfil atenda, a gente vai te colocar para um processo, vai avaliar o perfil e tudo mais. Então, de novo, é conhecer com quem você trabalha para tentar satisfazer as necessidades que a empresa precisa. Não tenha dúvida, é uma sessão de escolhas, né? E aí, dentro disso, né, você luta por elas ou se acomoda nelas, né? Então, Exatamente. sem dúvida, é essa linha, né? Muito bem. É. Flávio, o canais de vendas, né? Hoje, quais são os canais de vendas da Biorad? Ela tem distribuidores? Explica um pouco para a gente. Isso. Hoje a gente atua com os dois canais, né? O canal direto, que nós chamamos, que são os vendedores atuando direto nos clientes, vendendo o produto diretamente ao cliente final, ao consumidor final, e eu tenho os distribuidores, o meu canal indireto, onde eles são empresas
homologadas por nós, com contrato, tudo definido, que compram os produtos e revendem ao cliente final. Então, nós temos internamente aí uma segmentação desse mercado, onde nós entendemos e construímos isso em conjunto, determinado perfil de cliente nós atendemos direto, determinado perfil é a cadeia de distribuição que atende, e nós temos um modelo um modelo bem consolidado para evitar conflitos entre distribuidores, ou seja, eu não tenho distribuidores competindo no mesmo mercado, e também entre vendedores. Eu não tenho meu vendedor e distribuidor competindo no mesmo cliente. A gente tem uma segmentação bastante sólida para que cada qual trabalhe o seu nicho, o seu mercado, com o produto, trazendo a principal solução aí para o cliente na ponta. Perfeito, muito bom. Outra habilidade tua que eu queria trazer, isso me fez até lembrar a primeira biografia que eu escrevi, né, que eu lancei em 2002, e o empresário me disse, olha, onde tem problema tem oportunidade. Então ali eu enxerguei que eu tinha um baita problema, porque era o meu primeiro livro, né, e eu podia estragar a história do homem, né, mas se eu acertar a mão eu tenho uma grande oportunidade. Bom, 20 e tantos anos depois, né, estou no 40º livro, enfim, né, me fundamentei na área das biografias empresariais. Realmente um problema que se tornou uma grande oportunidade. E dentro Legal. disso, né, foi um preâmbulo para trazer um pouco dessa sua habilidade, né, já em transformar confrontos em oportunidades positivas. Eu queria que você Uhum. falasse um pouco sobre isso, e principalmente, se puder, omitindo nomes e tal, nos dar um exemplo que você viveu e que conseguiu realmente transformar um confronto numa oportunidade positiva. Olha, Elias, bastante pertinente essa sua pergunta, porque a minha vida inteira eu trabalhei com distribuidores. E trabalhar com distribuidores sempre tem eu escutei muito isso na minha vivência aí no mercado. Ah, distribuidor é um mal necessário. No primeiro momento, eu olhava aquilo e aquilo me soava não muito bem. E com o decorrer da minha caminhada aí, e pegando experiências, eu não entendo que essa expressão seja uma expressão correta. O distribuidor é algo necessário para a multinacional, porque nós vivemos num país com uma dimensão territorial extremamente grande e, e com uma carga tributária extremamente alta, e quando você vai para o atendimento direto, você entende o quanto é caro você oferecer a melhor solução com a melhor qualidade possível de serviço. E quando eu falo serviço, eu estou falando de pós-venda, que é dar uma assessoria científica, ou se tem um computador, consertar ele em tempo para o cliente não sofrer com aquilo, ficar muito tempo parado e tal. Isso nos custa. E você ter um distribuidor local que faz esse atendimento e dar o melhor resultado para aquele cliente lá na ponta, faz total sentido você ter uma cadeia de distribuição. E quando eu cheguei na Biohad, a Biohad ela só trabalhava com distribuidores e ela não tinha uma política determinada. Então eu tinha distribuidores diversos pelo país, cada qual trabalhando aonde achava que deveria, sem territórios definidos, sem linhas de produtos definidas, sem muito conhecimento daquilo que estava vendendo. Então chegava num edital, numa licitação, por exemplo, num pregão eletrônico, e tinha 4, 5 empresas oferecendo o mesmo produto Biohad. Então, acabava tendo uma competição entre eles e às vezes até a própria empresa entrando no mesmo edital. Então, era assim, eram situações bastante desafiadoras. E quando eu cheguei, eu fui arrumar essa casa. Fui determinar territórios, qual empresa nós entendíamos que era melhor naquele momento para trabalhar e tal. E depois disso, determinado, eu montei uma equipe de vendas direta, porque a empresa também precisava ter um faturamento direto para suportar toda essa base, todo esse custo fixo que ela tinha para manter uma cadeia de distribuição, revendendo produto e mantendo eles treinados, eles capacitados e tudo mais. Então, foi aí que a bomba estourou no meu colo, né? Coloco um distribuidor e depois eu vou para ele e falo, agora tem um vendedor aqui também na sua região. E aí eu precisei desenvolver muito essa questão
de diálogo, de gestão de conflitos, de conflitos de interesse e conhecer o mercado, obviamente, montar a melhor segmentação possível para que eu pudesse eliminar todo e qualquer tipo de conflito e mostrar para ele que eu precisava convencê-lo que eu também precisava de um faturamento para que eu pudesse me estabelecer e me fortalecer, e eu sendo forte, eu poderia prover muito mais recurso para ele. Então, óbvio que no início não foi mil maravilhas, mas é aquilo que eu sempre digo, Elias, nada como aquilo que é combinado não sai caro. Então, por isso Entendo. que eu gosto muito de dialogar e tudo aquilo que eu combinei, tudo aquilo que eu tratei, tudo aquilo que eu mostrei com a maior transparência possível, ele gostando ou não, né, falando do distribuidor, eu executei. E isso foi gerando confiança Ah, dele comigo e eu com ele, para que a gente pudesse ter uma relação até hoje. Eu posso te dizer que 80% dos distribuidores que eu coloquei lá atrás, quando eu entrei, ainda estão comigo até hoje, por essa relação de confiança que a gente foi construindo ao longo desses anos. Então, essa gestão é bastante desafiadora de novo, acredito que essa transparência, esse diálogo faz total sentido e é a chave do negócio. não tenha dúvida. E você deu a palavra-chave que é a confiança, né? Quando a confiança realmente, né? As adaptações acontecem com maior facilidade, né? Sem dúvida alguma. Puxa, olha, Flávio, que bate-papo agradável. Entenda que o nosso diagnóstico por dentro do mercado foi criado, né? Para quem nos acompanha e principalmente para os associados. Então, use e abuse aqui do nosso diagnóstico por dentro do mercado, né? Parabéns também para a BioRádio, uma empresa norte-americana fundada em 52, com mais de 70 anos, então, de atividades, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha. Bom, agradecer a oportunidade, Elias, o Carlos, CBDL, por esse bate-papo aqui, bastante enriquecedor. Deixar aí, pessoal aí que há tanto tempo aí que trabalha em diagnóstico nesse mercado, e quando eu falo diagnóstico, estou incluindo o Life Science aí, a nossa, a nossa ideia sempre é trazer o melhor resultado para o paciente, para aquele que está lá na ponta e depende de um resultado de exame, talvez até para dar continuidade na sua vida, para saber o que ele vai fazer daquilo para frente. Então, entender que quando a gente trabalha, não é simplesmente vender o produto, tentar entregar a melhor solução possível, porque não é o laboratório que vai ser beneficiado com aquilo, é o paciente lá na ponta, né? Então, talvez pode parecer meio utopia isso, mas no finalizar do dia, quem é o beneficiário é aquele cara que precisa lá fazer o exame lá na ponta. Então, essa questão humana, eu acho que a gente tem que cada vez mais levar em consideração, mesmo nesse mundo corporativo que a gente vive, que é tão desafiador e corrido e um querendo ganhar da proposta do outro e tal, e faz parte, isso é comercial, e quem vive o comercial sabe e precisa disso para a empresa sobreviver, mas esse lado humano a gente nunca pode deixar ele morrer, porque no final das contas é o que vale, é o resultado lá no final salvando uma vida lá que é imprescindível, né? Não tenha dúvida, Flávio, eu não quero ser repetitivo, mas já sendo repetitivo, a cada programa eu reforço aqui a alegria assim, a segurança que nos dá cada edição do Diagnóstico Dentro do Mercado, porque a gente conhece justamente as empresas, né, que cuidam da nossa saúde, né, que Exato. salvam as nossas vidas, que prolongam as nossas vidas, né? Então a gente vê a preocupação de vocês, né, pela excelência, né, pela inovação, pela busca, automação cada vez, né, buscar o melhor produto a um preço mais acessível. Então parabéns realmente por essa postura de vocês, Flávio. Obrigado, Elias. Seguimos aqui à disposição para o que vocês precisarem.
Com certeza, nós também. Hoje recebemos aqui com muita alegria Flávio Teixeira de Souza, gerente nacional de vendas, sênior, diagnóstico e life science da BioRádio Brasil. Obrigado pela sua companhia, compartilhe os nossos programas, envie os seus comentários, enfim, o diagnóstico por dentro do mercado foi criado justamente para você. Tchau, pessoal, até o próximo programa.